Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando o primeiro módulo do curso A Pessoa, Comunidade Surda e suas dimensões biopsicossocial e educativa. Este módulo tem como tema Entre o luto e o sofrimento psíquico vivido por familiares de pessoas público da educação especial, surdez. Gente, falar sobre o luto da família que descobre que a sua criança é surda é tratar sobre uma trajetória de muito sofrimento vivido por esses familiares, tá? Do filho projetado ao ser da falta. Quando uma família engravida, um pai e uma mãe engravidam, eles projetam uma série de desejos, de vontades, eles projetam um filho que vai nascer. Eles projetam uma possibilidade de liderança, eles projetam que essa criança será um médico, eles projetam que essa criança será um líder, que essa criança será uma pessoa que vai trazer contribuições significativas para o contexto da sociedade em que essa família vive. Logo, essa projeção implica no forjar uma criança idealizada. A família forja uma ideia de criança, forja o desejo, a partir dos seus desejos, esse ser desejante desse pai, dessa mãe, até daquilo que eles não conseguiram fazer como projeto das suas vidas, eles transferem isso para essa criança que vai chegar. Projeto, projetar, lançar para frente, lançar para diante. Então, essa família pensa como que essa criança vai ser, que liderança possível essa criança será. No caso especificamente da surdez, Lutermann afirma que, pelo motivo da surdez não ser visível, no momento que a criança nasce, os pais começam a suspeitar de que algo está errado um pouco mais tarde. Em um primeiro momento, apresenta uma reação inicial de descrença, sendo resistentes a pensar que qualquer coisa possa estar errada. Então, como a criança surda ela nasce, em tese, entre aspas, né, com um corpo perfeito, sem nenhuma deformidade corporal, então a família fica muito feliz dessa criança que veio perfeita. Né? Lembra desse ser idealizado? Vocês já ouviram alguém perguntar para uma mulher grávida: você quer menino ou menina? E a mãe e esse pai respondem: vindo com saúde, vindo perfeito, pode ser menino ou menina. Já escutaram isso? Isso é muito comum. Porque a família tem essa ideia da normalidade, do normal, da criança perfeita dentro desse padrão de normalidade. Tá? No caso da criança surda, ela nasce perfeita. Tardiamente, a família identifica que não há, entre aspas, uma perfeição. Tá? Entre aspas, gente, porque quando a gente fala de perfeição aqui, nós estamos partindo de um paradigma científico, racionalista moderno, tá? Que normaliza os corpos, que coloca um grupo de humanos como normal, com uma série de características, e um grupo de humano como anormais, com uma série de outras características e estereótipos que desqualificam a condição de existência desses grupos humanos que são colocados como anormais. Bem, o diagnóstico. Chega ali por volta do 7º mês, 8º, 9º, 1 ano de idade, 1 ano e meio, minha criança não fala. Essa família começa a se preocupar. O que essa criança tem? Outros sinais, outras pistas. Cai uma panela no chão, todos da casa se assustam e a criança não reage ao som. Alguém joga uma bombinha na rua, essa criança não reage. Então, isso começa a incomodar esses pais, esses cuidadores primeiro dessa criança. E aí vai se fazer toda uma empreitada em busca de auxílio médico. O que essa criança tem? De modo geral, no Brasil, o discurso médico sobre a surdez reforça aspectos negativos da deficiência. Tá? Monteiro, Silva e Hartner fala isso com a gente. O diagnóstico da surdez é certamente um fato extremamente doloroso para os pais e gera não somente sentimentos de tristeza, mas também de ansiedade, insegurança, diante do desconhecimento das consequências futuras da perda auditiva dessa criança. Aqui são os estudos de Silva, Zanoli e Pereira, tá? No ano de 2008, essa pesquisa foi desenvolvida.
Diante desse diagnóstico que é ruim, negativo, que está ancorado nesse modelo racionalista moderno, nesse modelo científico racionalista moderno, nesse modelo está ancorado essa perspectiva clínica da deficiência. Eu olho a pessoa com deficiência a partir dessa perspectiva médica, dessa perspectiva clínica. E essa perspectiva médica e clínica não consegue trazer para essa família, trazer para o contexto da sociedade, horizontes de possíveis desenvolvimento dessa criança, horizontes projetivos de desenvolvimento desse humano. Sclia, Mazzotta e Januzzi anunciam esse modelo médico e dizem que, nesse modelo, a surdez é vista como doença, deficiência, que precisa ser tratada, visando cura, tá? E no caso das crianças surdas, a cura está relacionada, muitas das vezes, à capacidade dessa criança de falar, oralizar, de verbalizar, de falar a palavra falada, e de uso de aparelhos que permitam a amplificação sonora, tá? Então, essa perspectiva negativa em relação ao desenvolvimento da pessoa surda negligencia a possibilidade dessa criança, gente, ter um desenvolvimento bilíngue, tá? Isso é muito importante a gente pensar e refletir aqui nessa conversa. A Fukumitsu, ela relata para a gente que a perda provoca uma diversidade complexa de sentimentos na família. A família que descobre que a criança está surda, e ela descobre tardiamente isso, essa família ela tem uma diversidade complexa de sentimentos. Ela sente raiva, ela sente angústia, ela sente dor, tá? Mas a Fukumitsu anuncia para a gente também que as perdas fazem parte da vida. A perda é constitutiva da vida. Logo, isso nos faz pensar e refletir que, ainda que esse ser humano ele sofra todo um desarranjo, uma desorganização com a perda, com o luto, esse caos permite a instauração de uma nova ordem. E a gente trabalha nesse curso aqui a sensibilização das famílias, a ideia de sensibilizar as famílias para que essa nova ordem chegue de maneira muito rápida. Porque enquanto a família vive o luto do filho projetado, idealizado, perdido, a criança ela existe, ela está concretamente aí. Ela está sendo negligenciada de estímulos educativos, ela está sendo negligenciada de ser provocada no seu desenvolvimento humano, ela está sendo negligenciada na possibilidade de estar mergulhada no mundo da cultura, onde ela possa aprender a sua língua, que é a língua de sinais, e aqui no Brasil, especificamente a língua brasileira de sinais. Então, à medida que a família vive um luto de maneira um luto muito longo, essa criança, ela está sendo negada de viver um desenvolvimento biopsicossocial mais adequado, tá, gente? Deixa eu ver aqui. O luto como fator impeditivo do desenvolvimento da criança surda. Luterman, ele traz para a gente algumas etapas, alguns estágios do luto, tá? Alguns estágios do luto e que algumas famílias vivenciam todos os estágios, outras vivenciam alguns desses estágios. Esses estágios não são necessariamente sequenciais, mas didaticamente a gente vai destacar aqui os 5 estágios para uma questão didática mesmo. O primeiro estágio do luto é o divórcio de si mesmo, isso aqui voltado para o luto vivido por famílias que têm crianças surdas, ao saber do diagnóstico que sua criança é surda. Estágio do divórcio de si mesmo, raiva, violação das expectativas. A família vive um momento de raiva, de violação das expectativas daquele filho que foi idealizado, tá? E aí surgem algumas inquietações, algumas indagações para essa família. Meu filho vai falar? Meu filho terá uma vida independente? Será que meu filho vai ser educado? Meu filho conseguirá se desenvolver plenamente? O estágio 2 é o do reconhecimento. Bem, os pais começam a identificar, reconhecer que tem um fator instalado aí, que essa criança está com a surdez, e que essa família não sabe lidar com isso, que essa família se sente incapacitada para lidar com isso. Nesse estágio, eu tenho muitos sentimentos eclodindo na vida dessa família, mas, por outro lado, eu começo a reconhecer.
O terceiro estágio seria o da reação defensiva ou negação. Bem, nós fomos buscar um especialista, vamos agora buscar um outro especialista. O que ele vai dizer? Né? A ideia dessa família de buscar um outro diagnóstico que a conforte. Um outro diagnóstico que refute o primeiro diagnóstico, que refute o filho que fora perdido, né? Que traga de volta a criança que foi idealizada, tá? Nessa etapa, nesse estágio, essa família tenta testar se a criança ouve mesmo, se a criança é surda mesmo, e fica uma confusão de que qualquer resposta que a criança dê traz a desconfiança para essa família de que essa criança ela não é surda. O quarto estágio é a da admissão, aceitação. A família precisa admitir que essa criança é surda porque buscou um outro profissional. E aí esse outro profissional, ele anuncia, confirma, ratifica o diagnóstico. Um diagnóstico que precisa ser problematizado, tá, gente? O médico, ele traz o diagnóstico de uma maneira muito negativa para a família, então a família não consegue entender que essa criança terá possibilidades incríveis para o seu desenvolvimento humano. Esse quarto estágio da admissão, ele pode me levar para o estágio de uma construção ativa ou adaptação. Eu admiti, minha criança é surda e de repente essa família resolve entender que essa criança não tem capacidade, que ela vai ficar em casa, que ela não precisa ser escolarizada, que eu não preciso envidar muitos esforços para que essa criança chegue muito longe, porque eu já entendi enquanto família que aquele filho que eu sonhei não chegou e essa criança não vai se desenvolver. Essa é uma possibilidade. Mas eu tenho a possibilidade de construção ativa, tá? De essa família entender que essa criança vai poder sim, a partir de toda essa dor que a família viveu até agora, essa família vai utilizar a energia que tem agora, vai se reorganizar, vai se rearranjar, vai envidar todo um campo de esforços para que essa criança possa ser escolarizada, para que essa criança se envolva no mundo da cultura, para que essa criança aprenda, para que essa criança consiga desenvolver um desenvolvimento mais pleno. Os teóricos da psicologia, alguns teóricos da psicologia falam da importância de se desenvolver um trabalho com as famílias de autoestima, em que essas famílias tenham sua autoestima alta, positivada. Uma família que tem uma autoestima positivada consegue desenvolver melhores funções com a criança surda. Tá? Porque se a família começa a se organizar melhor, psiquicamente, psicologicamente, essa criança terá um melhor suporte dessa família para o seu pleno desenvolvimento. Entendendo que nesse suporte, eu preciso ser muito franca com a família, de que essa família vai precisar lutar. Essa família vai ter uma luta diária, buscando, junto à escola, junto ao serviço social, junto aos órgãos públicos existentes no contexto da sociedade, a luta pela garantia dos direitos da sua criança surda, tá? Nós temos um campo legal no Brasil promissor, mas o campo de práticas ainda é muito deficiente. Deficiente pela escassez de profissionais, deficiente por uma rede ainda muito frágil. Então, essa família vai viver um processo de luta diária na conquista do bem-estar da sua criança surda. Importante também assinalar que, nesse vídeo, que desenvolver as máximas qualidades desse humano surdo implica em modificação do contexto da sociedade. Eu preciso garantir que as estruturas do meio sejam acessíveis a essa criança e que as estruturas sociais também sejam acessíveis a essa criança. Então, a criança não é culpada, a criança não é menor porque é surda. A criança é, sobretudo, uma pessoa. E como pessoa, é um ser de capacidade. Eu preciso modificar as estruturas do meio, tá, para garantir a acessibilidade dessa criança. Eu preciso garantir o mais precocemente possível que ela tenha encontro com os seus pares, o mais precocemente possível que ela tenha acesso à língua brasileira de sinais, que essa família consiga mergulhar também na língua brasileira de sinais, que essa família consiga se sensibilizar à cultura surda. E aí essa criança terá chances incríveis de se desenvolver plenamente. Cheirinho para vocês, até o nosso próximo encontro.